Boa noite a todos. Vou ter que trocar. É o fone. Boa noite, pessoal. Como estão todos? Estou fazendo só uma troca aqui de fone. Dependendo da plataforma, ela faz barulho. Vamos lá para iniciarmos. Fecha a porta só, por favor. Estou apenas aguardando mais um minutinho para o pessoal que está chegando e acostumado ao horário, né? E a gente sabe que somos assistidos também pelo plano espiritual e nesse momento temos um compromisso com o horário. Então, mais um minutinho e iniciamos. Aproveitem, por favor, separem a água. É interessante falar que algumas pessoas, você pode colocar uma jarra de água durante o evangelho e pedir a fluidificação para todo mundo em casa, como se de repente você tiver alguém que você queira um pensamento especial, que você queira pedir a luz dos espíritos protetores para que fluidifique aquela água em especial para alguém, também pode ser colocado, né? Coloca um copo ou uma jarra, o que você achar necessário. Não precisa se preocupar em questão de estar aberta ou tampada, porque o plano espiritual ele trabalha por energia, né? Vamos iniciar então? Então, novamente, uma ótima noite a todos que chegaram agora. E eu escolhi um tema bem fácil para essa noite: amai os vossos inimigos. Quer coisa mais simples do que isso? Então, ainda mais nos dias de hoje, como nós estamos, a ideia seria, teoricamente, que abríssemos os corações, que estivéssemos mais emotivos, que estivéssemos mais abertos a mudanças, e algumas pessoas realmente estão, né? Mas eu estava em um congresso na semana passada, quando foi virtual, quando foi perguntado a um filósofo importante se ele achava que essa pandemia faria com que as pessoas abrissem mais o coração, mudassem,
E ele respondeu que as pessoas boas estão ainda mais boas e as pessoas que não querem o bem estão ainda mais difíceis. Então a gente tende a se fechar, quando o objetivo agora é se abrir, é enxergar a mudança, é ir para o novo. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, pedir ao plano espiritual, à luz, aos nossos espíritos protetores, aos espíritos do bem, que possa nos fortificar, nos fortalecer, que possam nos ajudar as palavras estudadas na noite no Evangelho a realmente refletirem dentro de nós e que possamos fazer algo diferente no dia de amanhã. Não esperamos uma grande mudança, não esperamos uma renovação total, mas esperamos um passo de cada vez. Que a cada dia possamos fazer algo melhor, que a cada dia possamos abrir um pouquinho mais o nosso coração para o amor e para o bem. Que assim seja. Com a graça de Deus, iniciamos a leitura da noite. E o que nos diz o Evangelho? Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova para os justos e os injustos, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem outros também os pagãos? Isso está em Mateus, né? Encontramos isso em Mateus no Evangelho. A realidade é amar o meu filho, amar o meu irmão, amar o meu melhor amigo. É simples, é fácil. Eu simplesmente amo. E mesmo assim, dentro dessa pandemia, o que temos visto? Mesmo aqueles com os quais convivemos, os que mais amamos, ainda está difícil, temos brigado, temos causado tantos problemas. Então imagine amar um inimigo. Mas entenda, quando Jesus nos pede para amar os inimigos, ele não está dizendo para amar como você ama o seu irmão, como você ama o seu filho, mas para que você não tenha contra ele nem ódio, nem desejo de vingança. Se nós conseguirmos não ter ódio nem desejo de vingança, se nós entendermos que o perdão não é uma palavra, não é algo com que eu fale, mas não viva, isso já é grandioso, né? Se a gente procurar na internet, vamos encontrar essa historinha, mas eu vou dizer por experiência própria de quando eu era criança. A gente costumava ir ao circo, e naquela época, no circo tinham animais. Eu sempre fui apaixonada por macacos, né? Por mim, eu queria abrir e libertar todos. E o elefante, que é um animal lindo, maravilhoso, magnífico, de uma força incrível. E a pergunta que se fazia era: entrava aquele elefante poderoso, forte, fazia demonstrações de peso, demonstração de força, demonstração de tamanho, apenas guiado por uma corda, ele entrava, ele fazia e ele saía. E a pergunta que fica é: por que ele não se liberta? Por que ele não empurra todo mundo e vai embora? O que faz aquele ser tão grandioso ficar ali? E aí, na busca disso, a gente encontra lá, como eu falei na internet, ele explica como é que eles fazem para poder adestrar esse animal, né? Usa o termo até amestrar, adestrar, doutrinar, que é a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Quando o elefante é pequenininho, eles prendem o elefante por uma corda numa árvore forte, ele vai fazer força, ele vai tentar se libertar e ele não vai conseguir. E aí, ele guarda esse registro na memória, né? Então, o que acontece quando ele guarda na memória? Ele guarda uma frustração, uma tentativa de liberdade que ele não conseguiu, um sentimento de impotência. É isso que ele guarda. E quando ele é adulto e vê aquela corda presa na pata dele, ele entende que dali ele não consegue se libertar e ele não tenta mais. Fácil, né?
Então, vamos dizer agora e vamos transferir esse elefante para nós. Nós estamos com uma corda amarrada também nas pernas. E essa corda, ela pode significar várias coisas, né? Nós acreditamos em vários momentos que nós não podemos. Ai, hoje eu não posso ajudar os outros porque eu já tenho muita coisa para fazer na minha casa. Eu não posso perdoar porque o que aquela pessoa fez é imperdoável, não dá para aceitar. Né? E para mais um monte de coisas, ideias de sofrimento. Algumas pessoas estão amarradas à dor, ao sofrimento, algumas pessoas estão amarradas às doenças, não conseguem ficar sem elas. Olha, tem pessoas que às vezes você conversa com ela, mas sempre tem um algo a mais, ela sempre está mal de alguma coisa. E às vezes nós fazemos isso sem perceber, tá? Quando eu falo pessoas, pode incluir a pessoa aqui que está falando, né? A gente acorda de manhã, ai, dói a cabeça. Ai, que dia chato. Ai, porque estava um frio absurdo, o céu estava cinza, negro, horrível semana passada. E aí esquentou. E aí esquentou e eu escutei uma moça logo no primeiro dia. Nossa, mas hoje está muito calor. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não reclama. Todo mundo estava reclamando do frio, né? Então é isso. Nós sempre reclamamos de alguma coisa. Outros estão presos aos preconceitos. Ai, como dói, mas como ainda existe preconceito, né? Por mais que a gente fale do quanto a gente precisa se libertar disso, não adianta. Vira e mexe, vem lá um preconceito, um pensamento preconceituoso. Outros estão ligados a raivas e rancores, e às vezes de uma vida toda. Às vezes quantas vezes a gente não comenta aqui de pessoas que brigaram com um irmão, com alguém da família e que passam ali anos e anos sem se olhar, sem se falar, sem se libertar dessa briga e que quando ainda são questionados de qual o motivo de vocês não se entenderem, muitas vezes não sabem nem sequer responder. Qual foi a discussão inicial? Olha, eu não sei. Eu sei que a gente não se entende. Né? Então, nós temos aí um tempo nesse planeta grandioso de provas e expiações, um tempo nesse planeta para aprender, para mudar, para conseguir uma nova atitude. Ou podemos desencarnar, graças a Deus, Jesus, né? Deus nos dá essa oportunidade maravilhosa de voltar novamente com esse ente depois e tentar. A gente podia resolver já, mas a gente pode deixar para depois, afinal de contas, nós gostamos de deixar para depois, né? Vamos lá. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Voltando ao Evangelho, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que de um amigo. Como eu falei, se você chegar perto de alguém que te fez mal, que você não tem um sentimento bom, na hora você se sente incomodado. Vou falar um pouquinho dessa sensação. O Evangelho continua ainda, né? Então, amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Ah, eu te perdoo, desde que o mal que não nos causem. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo, ao invés de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se à ocasião. Se eu tenho oportunidade, eu ajudo. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É difícil, né? Mas tudo na vida tem um objetivo, até os nossos sentimentos. Sentir medo é normal. O medo, ele é um sentimento que vem como um estado de alerta. Olha, aquilo não é bom para você. Se você entrar ali, é perigoso. Se você atravessar na frente de um carro, você pode morrer, pode sofrer um acidente. Então, se você mexer na panela quente, você se queima. Então, ter medo é natural, é um estado de alerta. De permitir que esse medo te domine, aí já é um problema. E a questão com o inimigo não é muito diferente. Ter medo de dar o primeiro passo, ter medo de buscar essa conciliação, né? Então, a gente precisa observar e adestrar os nossos sentimentos.
Aí fica assim, nossa, mas adestrar? Que coisa assim. Então eu tenho ali que me condicionar a pensar o que os outros querem? Não. Eu tenho que ir moldando esse sentimento dentro de mim para me tornar alguém melhor, para não sermos infelizes. A crueldade, a violência, a vingança, a irritação, a exaltação, elas nos envenenam. Quando você está sentindo raiva, você não fica bem. Observa a diferença de quando você está ao lado de quem você ama e quando você está ao lado de alguém que você se sente provocado pela pessoa. O sentimento, a repulsa, não é uma coisa boa de sentir. Tem uma frase que foi atribuída a Buda, mas na internet atribui-se frase a quem quiser. Mas o que importa é que a frase é boa, é válida. E ela diz assim: guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. Quem é que se queima primeiro? Tenta segurar esse carvão em brasa. Você vai tentar jogar no outro, mas a sua mão com certeza vai se ferir primeiro. Não tem como os sentimentos não nos ferir. Nossa raiva, nosso rancor, antes de atingir o outro, sai do nosso coração. Então, ele é o primeiro, entope as nossas artérias, causa úlcera no nosso estômago, adoece as nossas células, tornando-as cancerígenas. Eu acredito demais que, e eu acho que, olha, eu falar eu acredito, né? Tá aí a ciência provando, os médicos mostrando o que causam as doenças psicossomáticas, o que vem para o nosso organismo. E não é difícil, né, de pensar. Eu nunca tinha entendido que era uma gastrite até eu sentir a dor de estômago provocada por uma irritação, por um momento que eu não concordava. Eu não concordava, mas e aí quem se prejudicou? Quem é que teve dor de estômago? Quem teve que fazer endoscopia? Quem teve que tomar medicamento? Fui eu, não foi o outro. Nós precisamos aprender a resolver isso de forma a não prejudicar nem ao outro, nem a nós mesmos. Precisamos nos libertar dessa estaca de madeira que foi nos colocado lá no pé e nós permitimos, né? Nós permitimos isso. Precisamos tentar algo diferente, precisamos aprender a amar. Dentro do Espiritismo, a gente sempre ouve essa frase: você tem duas formas de crescer espiritualmente e moralmente, pelo amor ou pela dor. E nós escolhemos a dor. Não é que a vida escolhe, né? Eu posso buscar crescer pelo amor, crescer pela ajuda, crescer pela caridade, mas na maioria das vezes, sabe o que é que eu faço? Eu sento aqui, me acomodo e falo, está bom desse jeito. Aí a vida vem, dá um chacoalhão, me traz aí uma situação difícil para resolver, para falar, vamos lá, amiga, levanta aí e resolve. Nós estamos vivenciando isso. Quem é que estava acostumado a ficar em casa tanto tempo? Eu ouvi uma amiga falar assim essa semana: nossa, Fabi, eu vivia pedindo para no dia do meu aniversário ser feriado. Nunca mais eu peço isso, acho que foi castigo. Estamos aqui dentro de casa, trabalhando à distância. Eu sei que é puxar a sardinha para o meu lado, mas vocês não têm ideia do que foi para o professor se reinventar a educação. Muitos falam de boca cheia, mas era necessário, estava no momento de mudança, sim, era necessário, né? O que foi feito para tudo isso acontecer, como aconteceu, temos que ver o lado positivo. Realmente houve um crescimento absurdo, aprendemos muitas coisas que talvez, se alguém tivesse entrado lá e falado, olha, e já estava acontecendo, é hora de você mudar um pouquinho, não teríamos aceitado, mas na marra nós fizemos. Não é assim que acontece? E muitas vezes, em muitas situações, nós somos obrigados a arregaçar a manga e fazer algo diferente. Então, poderíamos ter pensado nisso antes? Poderíamos nos ter preparado de outra forma? É aí que temos que pensar, né? Então, nós temos impulsos naturais. O medo, quando controlado, é um impulso natural que nos ajuda a nos prevenir do problema, dos perigos. Porém, quando em descontrole, aí segura, né? Esse estado de alerta, quando ele está em descontrole, que deveria nos ajudar, que deveria ativar nosso desejo de realizar as coisas, que deveria estimular, ele causa crises de fúria, ele causa predisposições ao suicídio,
apatias, sentimento de culpa, fobia, transtornos espirituais e mentais, porque o que é que você acha que se aproxima, que tipo de energia você traz para perto de você quando você está com raiva? Não são os espíritos superiores tentando te ajudar, né? Aliás, o seu anjo guardião, ele está ali o tempo inteiro. O seu mentor espiritual, como nós acreditamos, está ali o tempo inteiro lhe dando orientações. Se você está tendo condição de escutá-lo, se você está conseguindo absorver tudo o que ele está falando, é outra coisa. Vai depender do seu padrão vibratório. Então, hoje em dia, não tem nada que eu escutei mais nessa pandemia do que sobre a síndrome do pânico. E a gente já vinha conversando com colegas lá dentro do centro, né? Eu lembro conversando lá com o Bona, a gente falou muito sobre a síndrome do pânico. Eu me coloquei na situação que é algo que estão exigindo cada vez mais de nós. Então estamos cada vez mais acelerados. Estávamos num momento em que tudo abre de sábado, de domingo, de feriado, não tem parada. Cada vez mais precisou vir algo aí nos frear, né? Temos que aprender com isso que veio, temos que controlar tudo isso. Eu não sei se todos já tiveram, mas é uma sensação horrível de descontrole, principalmente para pessoas, eu me coloco nessa situação, que gosta de ter tudo organizadinho, que gosta de controlar tudo para estar tudo certo com todo mundo e de repente vem uma situação que você perde o controle. Você se descontrola e isso causa pânico, está aí, né? A raiva muitas vezes, quando você está com raiva, você está irradiando para as pessoas sentimentos terríveis. Não tem como, isso é palpável, né? A gente sente, quando você chega perto de uma pessoa que não está bem, que está com raiva, você sente essa vibração. Não tem como não sentir. Então, eu até anotei aqui, irritação, raiva, angústia, imposição, tudo isso nós enviamos através do nosso pensamento, nós passamos para o outro e temos que tomar muito cuidado, tá? Porque isso pode sair totalmente do nosso controle. Bom, o que você sente quando se depara com um agressor? Não vou nem falar, né? Tem os espíritos obsessores, estamos falando aqui dos encarnados. Quando você se aproxima de um encarnado, automaticamente, quando alguém que você sente, que não é a pessoa que você tem uma afinição, não é a pessoa que você tem um sentimento que você... É um sentimento de estado de alerta, te diz lá, ó, fica vigia, fica em vigilância, presta atenção, tem algo de errado. Não é assim que acontece? Então, se nós formos pensando, orando, nos fortificando, vivenciando o amor, respirando, nós vamos aprendendo a controlar esse sentimento. O ideal é que quando essa pessoa se aproxime, estejamos com o pensamento em luz e buscando formas de disseminar, como que eu posso dizer, de dissolver esse sentimento. Né? De arrumar formas de amar, arrumar formas de limpar essa energia negativa. A emoção energética da raiva, ela ativa diretamente a glândula suprarrenal, liberando adrenalina no nosso sangue. O que a gente sente? O coração acelera, a pressão arterial sobe, a respiração se amplia, os músculos se contraem. Olha quanta coisa! Por isso nós nos sentimos mal. Agora, tenta olhar ao contrário. O que acontece quando é alguém que você gosta, que se aproxima, que está bem, com uma energia boa? Aquilo também te contamina. Então, é isso que nós precisamos verificar. Qual é a melhor forma, qual é o que nos traz mais benefício, né? Nem que comece com exercício. Nem que você comece vamos dizer, por egoísmo. Não, eu vou pensar em mim. Se eu me sinto tão mal, eu preciso começar a reverter isso para me sentir bem. Com o tempo, você vai pegando tanto jeito de transformar esse sentimento ruim numa coisa boa, que você faz naturalmente, né? É como começar a orar. Ah, eu não consigo rezar toda noite, eu deito na cama e eu durmo. Bom, então espera, senta ali um pouquinho, faz um Pai Nosso. O ideal é que a oração saia do coração, que não seja algo decorado, mas não tem problema. Começa orando o Pai Nosso para você se acostumar.
Na noite seguinte você faz um Pai Nosso e já abre o seu coração, conversa com esse nosso super amigo, com esse super herói verdadeiro, né? Conversa com Jesus, conversa com seu anjo guardião, conversa com os espíritos que estão próximos a você, e isso vai se tornando um hábito. Tudo na nossa vida se torna um hábito. Nós devemos observar o que a raiva está nos apontando, porque tem ali um foco, né? E temos que daí curar isso em nós, buscar uma forma de eliminar e de curar esse sentimento. Eu vou ler mais um trechinho, mas eu vou deixar um dever de casa para vocês. O Cláudio, na semana passada, eu conversando com ele, ele comentou sobre o filme do Divaldo, e nós assistimos no final de semana. Ele está no Now, qualquer um pode assistir, Divaldo, Mensageiro da Paz, né? Ou assiste com um colega, enfim. O que é que eu queria falar sobre esse filme? Divaldo tem um obsessor de muitos e muitos anos, e ele desde pequenininho, desde os 4 anos, ele tem que conviver com uma mediunidade que o faz muitas vezes com que os amigos se afastem, né? Enfim, como é que ele lida com esse obsessor? Eu acho que o foco está aí, né? Ele passa durante todo o processo dele lidando com esse obsessor o tempo inteiro dizendo: você não vai conseguir, você está tentando isso, não vai dar certo, eu vou te prejudicar, você não vai chegar lá. Então, eu gostaria assim, né, para eu acabar não falando demais, que vocês tentassem assistir o filme para observar como ele resolve essa situação, como é que ele trabalha essa situação, né? Como é que a gente faz para o ódio se transformar? Porque às vezes você até tem a vontade, mas o outro pode não querer receber. Você pode pedir desculpas e o outro pode querer não aceitar, né? Bom, mas eu já fiz a minha parte. Já fez. Então, se ele tem um ódio tão grande por você, o que será que você fez para conquistar isso nele? Nem conheci essa pessoa. Bom, mas nós estamos falando em uma encarnação. Se estamos trabalhando com a condição de que somos espíritos eternos, nós não sabemos o que fizemos ao outro. Quantas vezes não chega alguém perto de você que aparentemente você não fez nada e a pessoa não te fez nada, mas você não se sente muito bem com aquela pessoa? Tem histórias aí, né? Temos que trabalhar essas emoções dentro de nós. Temos que adquirir hábitos bons, agradecer mais, sorrir mais. Olha que difícil, hein? Ouvir mais, porque nós estamos numa fase de querer falar e não escutamos o outro, né? Paciência com quem pensa diferente de nós. São exercícios para fazermos ali diariamente e lidarmos com as nossas deficiências morais, porque a deficiência física não é nada, a gente vai ter que vai trabalhar essas limitações, mas a deficiência moral, que muitas vezes acaba atraindo processos difíceis para a nossa vida, é essa que nós temos que cuidar, trabalhar, vencer, crescer moralmente, né? Então, assim, pôr na nossa cabeça que vale a pena amar, que a gente possa abrir os nossos olhos de manhã e, ao invés de bater o olho na janela e reclamar do tempo, dizer: hoje vou aprender um pouco mais a amar. Um passinho de cada vez, como eu falei lá no começo, né? O Evangelho termina, para variar, é sempre um tapa para a gente, que ele diz assim: o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o alvitrariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Você não vai conseguir insultar um espírito superior, um espírito dentro do amor, um espírito dentro do bem. Se você começar a insultá-lo, ele simplesmente vai ignorar as suas palavras, porque ele moralmente está acima e ele entende isso. Não é diferente aqui, no nosso convívio, né? Nós precisamos aprender o exercício de: bom, se isso não é verdade,
eu lembro muito, eu já conversei muitas vezes com vocês, que é algo que no centro eu comentava muito sobre o Karnal, que ele fala muito isso. Se alguém passar na rua, no caso ele é careca, e dizer, você é careca, a pessoa está falando a verdade, eu vou me ofender por quê? Agora, se ele fizer uma ofensa que não seja real, eu simplesmente não vou me ofender porque não é real. Então, é isso que a gente precisa aprender. A levar para a nossa vida, a levar para o nosso coração aquilo que somente é verdade. Eu sei que vocês podem estar pensando, é fácil falar, né? Não, nem falar é fácil. Eu tenho que ler bastante, eu tenho que absorver tudo isso para poder falar para vocês e para internalizar tudo isso, porque não é fácil falar nem colocar em prática. É um exercício que nós temos que começar. E pode ser que muitos de vocês consigam bem antes que eu que estou aqui falando tudo isso. A questão não é uma competição, não é quem vai chegar primeiro, não é quem vai atingir o ponto, não é isso. É crescermos um pouquinho mais, crescermos e levarmos junto as pessoas que nos cercam, né? Então, libertar o nosso coração do passado, libertar o coração do rancor, libertar o coração da raiva, é isso. Quando Jesus nos fala, amar os vossos inimigos, ele está dizendo, liberte-se, solte essa raiva, você vai se elevar moralmente, você vai cicatrizar o seu coração e, consequentemente, ele também. Se depois, se com muita insistência ele não entender, faça a sua parte, né? Peça desculpas primeiro. E essa é a ideia, essa é a mensagem da noite. Então, falar em libertar, falar em perdoar não é fácil, porque nós conseguimos falar muito bem em perdão e amor quando adentramos a casa espírita, ou a igreja, ou qualquer lugar que a gente se julgue, aqui eu devo fazer o bem. Mas não adianta eu colocar o pé para fora e agir ao contrário. Então, levar o evangelho para o nosso dia a dia, era isso que Jesus fazia. Qual é a imagem que você tem de Jesus aqui na terra? É ele na cruz? Eu não gosto nem um pouco dessa imagem. Eu prefiro ver Jesus pregando pelas ruas, prefiro pensar em Jesus o mais humano possível, trazendo exemplos que nós tenhamos como colocar em prática. É esse Jesus que tem que ficar no nosso coração. É o que ele fez de bem, é o amor, os ensinamentos que ele trouxe. E sempre foi o amor em primeiro lugar, né? Quem é você para atirar a primeira pedra? Então, não faça isso. Guarde, ame, sorria, seja feliz. É essa a mensagem que eu queria trazer na noite. Eu vou pedir para todos nesse momento fechar os olhos, encher o coração de amor, de alegria. Se tiver alguém que vocês queiram realmente ajudar, que esteja passando por algum problema mais sério, mentalize nesse momento que o plano espiritual, a corrente de luz e de amor que nos cerca, possa chegar até essa pessoa, levando luz, levando saúde, levando força. Vamos pedir nesse momento para que as águas que foram colocadas por cada um de vocês sejam fluidificadas, sejam iluminadas com um elemento essencial para que cada um realmente consiga se reerguer, se fortalecer. Que a luz infinita do nosso Mestre Jesus possa nesse momento nos iluminar, nos proteger, nos ajudar a levantar com um melhor humor, com um melhor astral e levar o melhor de nós para todos que se aproximarem, seja fisicamente ou seja através do nosso pensamento, que possamos levar luz, que possamos ser feixes, postes de luz. Com a graça do nosso Mestre Jesus, encerramos o trabalho da noite. Que assim seja. Desejo a todos uma excelente noite, uma excelente semana. Até o próximo Evangelho. Uma boa noite.